trabalhei na Mil, né? Eu era corretor da Mil. Na época, a Mil acho que tinha uns 1.200 corretores, mais ou menos. Gente pra caramba, né? E o Edson era um ícone, né, do mercado, né? Que a gente nunca imaginava estar perto dele na época, mas ele sempre se demonstrou uma pessoa muito acessível, né? E chegou um certo momento, a Mil, ela resolveu acabar com o departamento de vendas interna, né? Foi aí que eu comecei a pensar em abrir uma corretora. Eu comecei a explorar isso, né? Entender como funciona e tal, né? E aí a Mil tinha 1.200 corretores, sobraram 25 corretores somente na equipe. Eu estava entre os 25, a Mônica também, né? E nesse período eu vi que realmente ia acabar o departamento, e aí eu comecei a conversar com o Dirceu, que era na época da DJ, né, que hoje é o presidente da Corp, né? Aí a gente encontrou ali a DJ e a gente começou a entregar as vendas lá. Conforme a gente ia entregando as vendas, ele chegou e falou, foi o próprio Deus mesmo que usou ele para ajudar a gente. Aí ele falou assim, por que vocês não montam uma empresa aqui dentro mesmo da corretora, com um nome? Aí vocês entregam tudo num código só e vocês se dividem, né? As comissões quando chegar. Aí o Ricardo, né? Tava eu e ele. O Ricardo falou assim, mas como que eu vou fazer isso? Falou, escolhe um nome. Aí ele falou assim, sei lá que nome, eu não tinha cabeça para ficar pensando nisso, né? Eu queria mesmo, precisava mesmo vender. Aí ele falou, escolhe um nome. Aí ele falou assim, não tenho ideia. Falou assim, põe Serra Corretora aí. Põe Serra Corretora mesmo, que era o nosso sobrenome, né? Aí a gente foi vendendo, foi colocando lá. Aí um dia ele falou assim, ô Serrinha, por que você não abre um salãozinho aí, você não começa a trabalhar de lá? Vocês têm bastante, você já tem bastante vendedor, nós era bastante, 3, né? Tá bom, mas a gente não tem dinheiro pra nada, não tinha dinheiro pra nada. Até o nosso apartamento foi pro leilão. Então o Dirceu foi um cara que me ajudou muito. Ele é bem brutão, é um cara bruto na forma de conduzir a empresa dele, mas é um cara de um coração gigantesco. E ele começou a me ensinar, eu perguntava para ele, eu extraía dele na verdade, né? Como é que fazia, como é que era ter uma corretora. Eu era um moleque, não tinha noção. E ele com muito assim vontade, ele nem sabe disso daí às vezes, ele me ajudou muito, porque eu comecei a entender como é que foi. Só para você ter uma ideia, quando eu decidi abrir o escritório, ainda estava empregado na Mil, mas já estava no final, né? O Dirceu foi um cara que ele tinha acho que um apartamento, e ele emprestou o apartamento dele para ser meu fiador. Nem me conhecia. Demais, né? Então eu vi ali que às vezes não era nem o Dirceu, e sim Deus movendo ele para ajudar e me abençoar lá na frente, entendeu? Aí foi andando, a corretora pequenininha, né? Aí foi uma luta para pagar aquilo. Aí a gente ficou devendo 7 mil reais pro Dirceu. A gente pagava 900 reais por mês. Aí eu lembro a última parcela que a gente vai pagar. O Ricardo, mãe, pagamos a última. Fez assim com a mão. Eba, agora vamos ficar tranquilo, né? De boa. E aí eu abri uma sala e comecei a treinar corretores, que hoje muitos estão com a gente até hoje. Aí quando a gente quitou a dívida, o que aconteceu? A gente respirou fundo, né? Agora vamos ficar tranquilo, né? Vamos respirar um pouco, né? Porque agora já não estamos mais devendo, que a gente vender agora, a gente vai ser pro nosso, né? Pagar nossas coisas de casa, fazer nossas coisas. Beleza. Foi 15 dias de respiro tranquilo só. Aí eu chamou o Ricardo, tem um salão ali, já deu um problema lá e a gente tá querendo passar ele. Quer pegar esse salão? Aí o Ricardo, quanto que é? É 16 mil. A gente devia 7, maior luta para pagar. Aí terminou de pagar 16 mil. Aí o Ricardo veio, mãe, o Dirceu tá querendo me passar um salão, só que é 16 mil. Falei, putz. Aí eu fiquei pensando. Falei, quer saber, Ricardo? Se a gente não der uma de louco, a gente não vai crescer. Vamos pegar o salão. Aí ele falou, mãe, mas isso que eu falei, Ricardo, a gente vai conseguir. Se for preciso, eu não vou deixar vocês na mão. Falando, não vou deixar.
Isso é uma coisa que vocês não se preocupem, que eu não vou deixar vocês na mão. Se eu precisar, eu vou lavar roupa para fora, eu falei para ele. E só, olha só, eu falava isso e eu já ia procurando caso a coisa não desse certo. Eu já tinha procurado pessoa para lavar roupa para fora se fosse preciso, eu já sabia onde pegar o trabalho que eu ia fazer se precisasse. Eu não ia deixar eles perder nada, não ia deixar. Isso era uma coisa que estava dentro de mim, eu não ia deixar eles se prejudicar. Eu falei, vamos embora, vamos lançar semente. E aí ele foi e falou pro Dirceu que ia pegar, aí que foi o 12º andar. Aí era 16 mil para pagar. Aí fora dos 16 mil que tinha que dar uma arrumadinha no salão, né? Senão tinha aquele estacão de madeira, assim, sabe? Porque as vendedoras geralmente vêm arrumadinha para ir pro cliente, né? Então eu pensava assim, esses vendedores vão chegar com aquele salto desse tamanho aqui, vão quebrar o pé aqui, vai me dar mais problema ainda, né? A minha mãe era office girl. A gente vai sair, vamos comprar carpete, vamos colocar nesse chão aí, que vai ser menos difícil delas escorregar e cair. Né? A gente atravessou com os rolos de carpete pelo metrô, trouxemos aqui balde de cola. Eles indicaram lá para nós que tinha que usar. Aí chegamos aqui, aí eu ficava lá na recepção, né? Recebendo o pessoal. Quando eles iam almoçar, eu catei aquele rolo de carpete. Era um carpete mais ou menos igual a esse, só que era verdinho. Catei a tinta, joguei em toda a parte, a volta do... Pôs uma no meio onde tinha uma emenda igual assim, ó. Aí joguei a cola e comecei a colar o carpete. A coisa parece que veio tão certinha que não sobrou nada. Deu tudo bem certinho, de ponta a ponta. Os lugares onde tinha as baias, né, que eles ficavam ligando, eu recortava. Parece que eu já trabalhava com carpete há anos. E eu já não era novinha, não. Não era nem a força de vontade, era a necessidade mesmo. Como minha mãe falava, é a dona Nice. Alguns momentos marcantes que a gente teve, além desse, foi um momento difícil. Foi o dia que cortou a luz e o telefone no mesmo dia, cara. Olha que situação desgranhenta, né? Não tinha WhatsApp, né? Acabou tudo, né? Eu lembro que nesse dia cortou o telefone, eu fui lá no Dirceu, pedi um adiantamento pra ele, pra me ajudar a pagar. Quando eu voltei, meu pai me ligou e falou, cara, cortou a luz. Eu falei, mentira, não é possível. Você tá de brincadeira. Eu falei, verdade, tô tentando resolver aqui, eu vou ter que voltar de novo. Voltei no Dirceu, o Dirceu me deu uma rasgada. Falou, meu, serrote, me chama de serrote, né? Você é burro, não pode acontecer isso no escritório. Eu falei, cara, eu comi bola aqui, não sei o quê. Me desculpa, meu, o escritório nem era dele, mas você vê como ele tava com vontade, né, meu? Falei, não pode, cara, isso daí, me fez um cheque, eu fui lá pagar, paguei. Então esse cara é um cara que se ele me ligar hoje, me pedir qualquer coisa, eu vou na hora fazer pra ele. Porque foi um cara que acreditou em mim lá atrás. Nesse dia, eu tava lá com uns 4 corretores, mais ou menos, e aí a gente falou pra gente, vamos fazer o seguinte, até a gente resolver, não citamos o assunto e tal, o pessoal suspeitava, né? A gente ficou, na época tinha panfletagem, né? Não sei se você era dessa época, fazia panfletos na rua, era a forma de gerar lead, né? E a gente ficou lá panfletando lá na Barão, cara, pra gerar cliente pro corretor. Ficou eu, minha mãe, os corretores, ficamos lá até eu resolver o pepino. Nesse dia, eu lembro, acho que foi a única vez, cara, que eu pensei em desistir. Foi porque me fragilizou ali, cara. E no dia seguinte eu falei, acho que pro meu pai, seu pai, putz, meu, vou voltar a vender, meu, vamos parar, meu, não dá, meu, olha que bucha e tal. Aí ele pegou pra mim e falou assim, eu vi que ele tava na mesma loucura que eu. Falei, como vamos parar? Nós chegamos aqui, até agora aqui, vamos parar? Aí eu falei, mas já chegamos aonde? Não chegamos em lugar nenhum. Aí, mas depois eu parei pra pensar, falei, meu, é só uma fase, deixa eu seguir. Ele falou, nós chegamos até aqui pra mim, a estrutura que aconteceu ali, a estrutura montada, era um caminho sem volta, eu não podia mais desistir. Por quê? Era Deus me dando ali a resposta do que eu pedia. Virei a cabeça no outro dia e fui pra cima. Com o passar do tempo, a gente, como eu era um vendedor da Mil, né, a gente tinha ali a dedicação sempre na venda da Mil, né?
E aí nós vendíamos muito bem. Chegou um momento lá na frente, que era um momento de... Eu estava já com uma produção considerável, né? Dentro da corretora, mais estruturada. Chegou o momento de eu abrir os códigos direto. E na Mil, olha que legal, a gente começou a fazer um trabalho tão bacana que na época foi na gestão do Fernando Félix, né? Que era superintendente, diretor lá, né? E a gente nem aparecia nos rankings da Mil, né? Lá embaixo. Um dia ele chegou para mim e falou assim: Ricardinho, vamos trabalhar porque eu quero você entre os 3 primeiros. Eu falei, nossa, eu olhei, meu, só tinha gigante do mercado, né, cara? Aí eu peguei e falei assim, tá bom, vamos pra cima. Aquela palavra dele, ele, sem perceber, ele me motivou. E me colocou uma semente no meu coração para eu poder ir pra cima. Me ajudou muito. E eu comecei a trabalhar firme. Começamos, né, montando, estruturando a equipe, fazendo a coisa acontecer. Resultado, a gente ficou 10 anos consecutivos de venda na liderança da Mil. A gente representava, Renato, 11% da venda nacional da Mil, cara. Era um disparo. Era muita coisa, uma produção muito considerável, né? As metas na época da Mil eram passadas primeiramente pra gente poder ajudar a diretoria da Mil a chegar, né? Muitos corretores ganharam muito dinheiro aqui, continuam ganhando até hoje. O que aconteceu? Chegou um momento, uns 30 dias antes do Dr. Edson falecer, teve um evento da Mil, um almoço tal, gigante, o ambiente lá enorme. E o Fernando veio e falou, Ricardinho, eu preciso que você chegue nesse horário porque eu vou ter um momento especial para você. Falei, o quê? Falei assim, eu vou te colocar sentado na mesa do Edson Bueno, que ele vai estar lá e ele quer conhecer também os primeiros colocados, né? Aí eu falei, caramba, sério, meu, que legal, né, meu? Vai ser muito bacana. Será que ele vai lembrar de mim? Imagina ele, porque ele ia, porque eu era funcionário dele. Será que ele vai lembrar de mim e tal? Pois bem, eu tive o privilégio, graças ao Fernando, que foi um cara sensacional comigo, me colocou na frente dele e ele lembrou de mim, me ensinou muitas coisas, me ensinou como, por exemplo, porque ele era um empresário, né, um empreendedor muito bem sucedido, mas não deixou a humanização de lado. Ele chamava todo mundo de campeão, né? Campeão, tal, né? Então ele me ensinou algumas coisas que eu pratico até hoje, que é a parte da relação com o corretor, né? Tratar o corretor como ele merece. Ele era muito um corretor mesmo, sabe? Ele amava o corretor, cara. Então isso foi uma essência, um DNA do mercado que eu peguei, né? Para poder fazer até hoje aqui, né? E hoje a Serra é isso. A Serra, quando iniciou, era uma cópia da equipe interna da Divende e da Mil, que na época chamava Divende, essa super equipe da Mil, só tinha os melhores do mercado, né? E foi isso, cara. Eu tive o privilégio de uns 30 dias antes dele falecer, conversar com ele me ensinou muita coisa, muitas dicas empresariais que eu aplico até hoje, né? E esse cara aí foi um cara sensacional, né?